Olá, meu povo querido, aqui é Isabel, a mãe morada, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra super interessante a respeito de adoração, sobre aquela passagem da mulher samaritana. Bora! Essa passagem está lá em João 4, é uma passagem um pouquinho grande, então eu vou lendo junto com vocês. João 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, quer dizer, Samaria era uma região, então, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E isso era quase a hora sexta, meio-dia mais ou menos. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eu me pergunto, gente, já começo por aqui. Eu me pergunto como que eles tinham essa identidade visual, de só de olhar para a cara da pessoa e já saber de que povo ela era, se era samaritano ou não. Se alguém souber, por favor, comente aí embaixo. Porque de cara já sabia. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. A pessoa está com preguiça de ter que voltar no poço. Abafa. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse Jesus: sou eu que falo contigo. Nisso vieram seus discípulos, maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum disse: que perguntas? Ou por que está falando com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O que eu percebo de muito marcante nesse texto é que, apesar de Jesus ter entrado num particular da vida dessa mulher, uma coisa assim tão íntima a ponto dela falar: eu vejo que o Senhor é profeta, ela não se aproveitou disso para poder ter um benefício próprio. Ela poderia ter perguntado para o profeta: poxa, e o que eu faço então para consertar minha vida sentimental? Né? Mas não. Ela entra num assunto coletivo, que é o assunto da adoração. Por que um assunto coletivo? Para a gente entender esse coletivo, a gente tem que voltar aqui uns 1000 anos antes nessa treta,
porque a treta é antiga entre judeus e samaritanos e a gente não sabe os pormenores, né? Não nos é ensinado muito abertamente. Mas pesquisando, eu fui ver que realmente a confusão, a rixa entre judeus e samaritanos é milenar. Não é uma coisa assim de ontem, como, sei lá, corintiano e palmeirense, não. Na verdade, a gente tem que voltar desde lá do tempo de Davi e Saul, para a gente compreender o que aconteceu. Quando teve aquela situação em que Israel, Saul era rei, Davi foi ungido rei, mas ficou esperando o momento, né, que Deus ia colocá-lo na sua posição. E acabou que Davi veio a ser rei, mas alguns remanescentes de Saul não engoliram essa situação, achavam que Davi era ilegítimo, queriam o poder, queriam ficar no império, né? Quando então existe aquela cisão no reino de Israel, em reino do norte e reino do sul, onde ficam os descendentes de Saul reinando no norte, que ficou sendo o reino de Israel propriamente dito, e o povo que seguiu a Davi, que ficou com o reino do sul, que era o reino de Judá. Então existiam dois reis dentro do mesmo país, né? Da mesma nação. Dois reinos rivais praticamente, né? Cada um com seus pontos positivos e negativos, mas espiritualmente o reino do sul ficou com a cidade de Jerusalém. E era lá o templo, né, que se utilizava para fazer a adoração. Então, com isso, o reino de Judá preservou muito mais os costumes religiosos, a moral espiritual, né, de Deus, hebreia, israelita daquele tempo. E o reino do norte ficou um pouco disperso. Começaram a vir reis com políticas um pouco fora da direção de Deus, né? Cada um governava por sua própria vontade, começaram a adorar outros deuses, começaram a misturar com povos estrangeiros e haver uma mescla muito grande de caráter espiritual. E aí ficou aquela rixa. Os judeus, né, propriamente de Judá, tinham uma moral religiosa muito mais fiel e a parte do norte ficou um pouco mais dispersa. E o que marca aí é que se você for lá em 1 Reis 16, 21, a partir do 21, então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Omri. Mas o povo que seguia Omri foi mais forte do que o que seguia Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu e Omri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, já existia um reino em Judá estabelecido, Omri começou a reinar sobre Israel, norte, e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. E de Semer era um camarada, comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou no monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. E fez Omri o que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos que foram antes dele. E aí vai falando de um troço totalmente decadente. Então a cidade de Samaria, né, essa região de Samaria, não existe até hoje, né? Então eu nunca fui lá, então não sei te dizer, mas pelo que me relata aqui, tinha um morro lá, tinha. Então, essa cidade foi edificada já, né, a partir desse camarada aqui, que era totalmente difuso, totalmente fora do negócio. Então, daí é que surgiu a cidade de Samaria, já surgiu desse momento de rebelião. Desde essa época é que existe essa rixa entre esses povos. Então, não é uma implicância recente, é uma coisa bem milenar mesmo. Hoje a rixa acho que ainda existe, tem alguns samaritanos ainda em Israel, mas acredito que já sublimou bastante, né? Até porque Jesus pediu para que os discípulos, né, pregassem o evangelho em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, primeiro que todo o povo de Israel, né, tanto do sul quanto do norte, fossem abraçados, né,
pelo amor de Deus, pela misericórdia, pelo sacrifício de Jesus e depois disso tudo. Mas o que eu vejo nessa mulher inteligente é que ela, apesar de Jesus entrar num assunto meio que particular, ela voltou para o geral. Ela poderia ter se aproveitado para pedir um direcionamento pessoal para Jesus. Mas não, ela voltou para um assunto de, pois é, né? Uns dizem que é para adorar em tal lugar, vocês falam que é para adorar em Jerusalém, e aí? Quando Jesus fala, né, filhinha, presta atenção, tá chegando um momento, filhinha, que vocês não vão precisar mais se preocupar em lugar para adorar. Vocês vão ser o lugar para adorar. Né? O pecado de Adão que colocou vocês para fora do véu, eu vou rasgar esse véu e colocar vocês tudo para dentro de novo. Tanto judeus quanto samaritanos, quanto todo mundo, gentios, todos. Né? Então Jesus já dá para ela aí uma dica preciosa do que viria a acontecer. Então essa mulher, apesar de ser samaritana, ela teve uma antecipação já da obra de Cristo, né? O Senhor, Ele deu para ela assim uma pérola. Olha, filha, virão tempos diferentes, não se preocupa com isso. Se preocupa em adorar em espírito e em verdade. Porque aí onde você estiver em espírito e em verdade adorando, você é um foco. Né? Como se fossem vários focos de incêndio a gente adorando ao Senhor. E se um foco de incêndio cercar o inimigo, já era. Deus revela para ela esse mistério de que viriam tempos em que a adoração só dependeria de nós, não dependeria mais de lugar, de estado, de horário, de condição física, né? De condição sacerdotal, propriamente dita, mas simplesmente de sinceridade de coração. E esse mistério também é revelado a nós hoje, graças a Cristo, né? O nosso Deus, o nosso Senhor, que rasgou o véu, nos resgatou, nos colocou de novo portas adentro no Santo dos Santos, para poder adorar o nosso Deus e restaurou o nosso relacionamento pessoal com Deus, como Adão tinha. Então eu acho que a gente pode refletir nisso, nessa mulher inteligente, apesar de pecadora como todos nós, apesar de ter uma vida turbulenta às vezes como todos nós, mas uma mulher que teve um contato com Jesus, conheceu e nunca mais foi a mesma, tanto que ela já de cara já se torna uma missionária, né? E imediatamente ela vai e fala, gente, tem um cara ali no poço que eu acho que esse cara, eu acho que é o Messias, ele tá falando umas coisas ali que vale a pena vocês ouvirem. Gente, isso era 12:00, 1h da tarde, ninguém queria saber de botar a cara para fora, mas todo mundo foi atrás dela. Então você vê que já estava tomada pelo Espírito Santo, já estava tomada por uma euforia que contagiou todo mundo. E eu espero que isso também contagie a gente, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa palavra e comentem aí se vocês tiverem algo a acrescentar, tá bom? Um beijo.